19 minutos para eu te ajudar a otimizar tempo com esse videozinho curtinho. Essa unha eu fui fazer uma aplicação na fibra cutilada com pó de borboleta. Então vai aí hábitos e técnicas para você fazer em mesa, para você começar a otimizar o tempo hoje e entregar um trabalho muito bem feito. Primeiro, o cronômetro, porque você vai ver aonde as etapas que você está demorando e ele vai te lembrar sempre que você tem que otimizar. Olha as modelos para você estar fazendo, praticando. É algo que me ajudou muito aqui em mesa, porque na modelo você não tem tanta pressão, ainda mais se você escolher uma pessoa, sua mãe ou sua irmã, uma prima, que você vai ficar mais à vontade. Eu venho aí com a lixa 240, faço preparação, não tem precisão de demorar nessa parte, eu até demorei muito. Vim com o prep, esfreguei, porque se você for lavar a vasilha e você colocar só detergente, não vai limpar aquela panela, então esfrega. Gosto da gaze. Então, são pequenas coisas que ajudam muito na agilidade e num serviço bem feito. Vim com o primer da Uzi, deixei secar, não vem com excesso também para não dar efeito rebote. Vim depois com top coat nas 4 unhas aí já de uma vez, porque ele é fininho, e já coloquei nas 4 unhas de uma vez. Isso otimiza muito para uma aplicação na fibra, você já colocar 4 de uma vez. Tirei aí excesso, né, de fibra de parede lateral, já deixo o mais certo possível. Não usa muito produto, quanto mais produto você ficar usando, mais depois você vai ter que ficar lixando. Então, já faz a unha o mais certo possível e menos lixamento. Então, sem excesso de parede lateral, já vou tirando as fibras do lado, já deixo certinha. Depois eu faço o dedão, já corto, coloco um pouquinho de top coat em cima para não dar o degrau na fibra. Se caso der, eu venho com a lixa ali rapidinho, lixo e nunca deu problema. Outras coisas que otimiza tempo, você alinhar com a cliente o que ela quer, se é quadrada, se é curta, se é média, né? Se caso você não entregar trabalhos extravagantes aqui, igual na mesa, igual eu faço também, eu não entrego trabalhos extravagantes, cheios de decoração, então eu já alinho isso com a cliente já, se caso for do interesse dela, né? Fazer natural é o que eu entrego aqui, o nicho que eu entrego. E você já alinha com a cliente o que ela quer, porque você já deixa a fibra arrumada. Muitas das vezes a gente erra na preparação da fibra, excesso de fibra. Se você deixa ela muito torta, com muito excesso, já deixa ela mais arrumadinha possível, que mais você vai otimizar tempo em mesa. Então, já deixa tudo que você for usar em mesa, perto de você, e na mesa a fibra já perto de você. Tudo que for te facilitar, você já deixa perto, deixa os vidrinhos já desenroscado, né, de top coat, de primer, já deixa a gaze ali perto, o pincel, o gel que você for usar, igual o pó de borboleta que eu usei nela, eu já deixei pronto, já deixei arrumado. Isso já otimiza muito o tempo, lanterninha carregada, olha tudo isso antes, deixa tudo preparado e arrumado na sua mesa, alinha com a cliente, que você vai otimizar muito tempo. E outra coisa que ajuda a otimizar o tempo, parece besteira, mas tudo começa na mente. Você acreditar que você vai fazer rápido, que é possível e você consegue, você tem capacidade. Outra coisa que otimiza tempo e às vezes você acha que é besteira é você se vestir de atendimento. Muitas das vezes a gente vai atender, a gente fica molengando o corpo, ainda mais se a gente tiver tempo para atender aquela pessoa. Nunca faça isso. Tente forçar o seu corpo a se habituar a fazer depressa, né? Pegar esse hábito. É difícil no começo. E aí, cortei a fibra e vou fazer camada única. Então, primeira coisa, né? Eu vou, igual vocês falam, ponto de tensão, eu vou hidratar a fibra ali, vou pincelar uma quantidade a mais de gel, que é o ponto de tensão, mas eu não vou ficar colocando muito gel de baixo, porque depois eu vou ter que ficar lixando. Então, você vai perder tempo, produto, dinheiro e não compensa. E com 23 minutos, eu já tava fazendo aí a estrutura dessas unhas, né? Então, voltando para aquele assunto, é sempre se vestir de atendimento. Agora, eu vou atender, não vou ficar molengando, eu vou conversar, vou ser profissional, vou ser humana também, porque a cliente vem ali, né, muitas das vezes para conversar com a gente, para se sentir melhor, mas ao mesmo tempo não se desconcentre do seu trabalho. A
gente vai aprender a dirigir, a gente olha freio, acelerador, embreagem, para passar marcha, e depois a gente faz tudo no automático, ainda conversa com a pessoa que está do lado. Então é assim mesmo, né? O processo de aprendizagem é dessa forma, mas vale muito você aprender certo já, com a técnica certa. Olha o que dá certo para você, que cabe na sua realidade. Eu, por exemplo, eu gosto muito do gel da Uzi, porque ele não escorre. Então, ele é ótimo, ele tem esse efeito mousse. Então, me otimiza muito no tempo. Então, de primeira, eu vendo pessoalmente e de perto, eu não estava gostando do resultado naquele momento. Mas tudo vai se alinhar no final. Então, não se apegue muito nos detalhes no meio do caminho. Isso te atrasa demais. O perfeccionismo, né? Principalmente nessa hora, tudo tem a sua hora, né? A gente erra muito na questão do tempo, repetição de etapas, a gente fica repetindo muito etapas, sempre simplifica o processo, entendeu? Se vai levar para o mesmo resultado, um resultado ainda melhor, então não tem necessidade de você ficar repetindo o processo. Às vezes a cliente vai te falar, olha, tá assim, tá assado. Eu vivo isso muito na minha mesa, né? As clientes que já são fixas, não. Mas ainda mais quando a gente melhora a técnica e tudo mais, olha, Jéssica, tá assim, tá assado. Eu falei, calma, que no final vai dar tudo certo. Converse com a sua cliente profissionalmente, humanamente, né? Educadamente. E aí, com 33 minutos, ó, eu já tava terminando praticamente, né, a estrutura dessa unha. Outra coisa que otimiza o tempo, não ficar limpando pó toda hora, deixa para limpar mais pro final, quando você precisa da mão ali sem pó, né? Isso faz você demorar, vai organizando a sua mesa, é difícil, no início eu tinha muita dificuldade de deixar minha mesa organizada, mas isso também faz você não ficar perdida no procedimento. Outra coisa que ajuda muito é o pedal. Olha, percebem para você ver as instrutoras que tem grandes nomes, todas usam pedal, brocas boas, viu, pessoal? Eu comecei o processo de lixamento. Esse processo aí, ó, eu lixo a pontinha porque dá um acúmulo ali na ponta. Então, você já tira, né, e você já diminui, isso já otimiza o seu tempo. Vai ficar torto. No início, eu tinha muita dificuldade de fazer isso, né? Ficava torto, a fibra às vezes aparecia ali. Então, a cliente também às vezes falava que estava estranho e tudo mais. Mas calma, por isso que é o bom ter a modelo. Depois você vê que no final as coisas dão certo, né? Então, faça. Se ficar torto com o tempo, nem fica tão torto assim, né? Mas no começo é difícil mesmo. Mas é porque a gente vai fazer o acabamento final por último. Você vai lixar a ponta, lixar por baixo no final. Ali eu só tô tirando um pouco o tamanho e esse acúmulo que dá de gel ali. Eu vou passar a buffer e eu já vou passar o top coat. Depois do top coat que eu vou fazer acabamento de ponta, que eu vou passar com a lixa para ficar certinha, vou afinar e vou lixar embaixo, né? Mas aí eu vou fazer antes a cutícula, né? Que eu tinha esquecido. Mas aí a gente vai fazer a cutícula também. 43 minutos, ó, eu já tinha feito o trabalho da buff, eu tava gravando, tava explicando, né? Às vezes a gente consegue até fazer mais rápido e até mais bonito, porque gravando é uma coisa mais engraçada. Às vezes a unha não sai tão bonita, mas essa unha ficou linda. Eu vou deixar no final do vídeo aí um videozinho, que vai ficar um pouquinho mais de 19 minutos, mas só para vocês verem o resultado final. Muitas pessoas erram na cutícula, a gente já tá com muito, demora muito na cutícula, porque qual que era o que me travava? Eu tinha muita dificuldade de fazer cutícula sem molhar, ainda mais que aqui é interior, a gente tem esse costume de molhar a cutícula, a cliente também, então a cliente não gostava, né? Então eu custei a mudar isso de forma profissional, humana, educada, né, com a cliente, que a gente ia fazer a cutilagem de uma forma diferente, mas que ficaria muito bom. Depois, hoje elas já amam, elas adoram esse tipo de cutilagem. Agora eu acabei, ó, eu vou vir com o palito, né, a palitação aí da forma certa, com a precisão certa, com a força certa, com o encaixe certo. Você consegue ajudar muito essa parte aí. Tem o vídeo, né, em tempo real mesmo, né, sem acelerar.
eu explicando detalhadamente, né, um atendimento realzíssimo aí de mesa, de mão completa, e vocês vão ver melhor essa parte do encaixe vocês acham que pode ser até besteira, eu achava, mas não, essa parte do palito, se você fizer ela bem feita, é por isso que tudo é um equilíbrio. Você, né, às vezes você vai fazer essa parte de palito, faz de qualquer jeito, mas ele vai te otimizar o tempo se você fizer da forma correta. E brocas boas, motor bom, tudo faz você entregar um trabalho melhor, com agilidade melhor, né? A broca aí que eu tô usando é da Vanessa Saraiva, aquela favorita, ela é ótima, ela fica lindo o bolso, você vai fazer aí. A broca é a mesma coisa, eu também explico aí o movimento certo, a posição certa da broca, né? A força certa, porque você não pode lesionar, você não pode machucar, mas precisa de uma certa firmeza na mão para você conseguir fazer isso aí, ó. Vou limpar o talco, eu vou vir com a pontinha do alicate, porque o segredo é esse, são coisas mínimas que fazem total diferença, tá, pessoal? A posição certa, essa parte do palito, às vezes a gente ignora, usar o cronômetro a gente ignora, usar o pedal ignora, e são essa junção de coisas que vai te ajudar a entregar um bom trabalho com um prazo bacana, né? A gente ignora, a gente alinhar com a cliente antes o que ela quer, né? Isso tudo vai te ajudar a otimizar o tempo. E são 2, 3 minutos que você ganha a mais de cada passo a passo. O pedal vai te dar uns minutos se você começar a usar ele. Se você começar a não ficar limpando o pó toda hora da mão da cliente, você vai começar a otimizar seu tempo mais um pouquinho, uns minutos, você ganha mais uns minutos ali. O cronômetro para você ver onde você tá demorando mais, para ele ficar te lembrando aonde você tá, ó. Vamos agilizar, se veste aí de atendimento, não esquece que você tá atendendo, não. Porque tem hora que a gente voa, a gente esquece ali, dispersa, né? E o cronômetro fica ali te lembrando, ó, 60 minutos, 1 hora, né? Eu tinha acabado já de fazer o gel aí, a aplicação praticamente, fazendo a cutícula, né? Depois vim com a broca boludíssima para polir, né? Isso daí tudo vocês não precisam demorar. O que eu fazia de errado no alicate? Eu queria ficar cutucando, tirando demais para mostrar a cliente que eu tava aí, doía, porque tava seco. Então, você vai vir só tirar o excesso da cutícula, vem caboludíssima ali rapidinho, né? Sempre vai lembrando que você tá em atendimento, que você não pode ficar demorando, e com o tempo você vai fazer isso aí rápido, sem ver, vira hábito. No começo é difícil, seu corpo não quer, né? Quando a gente pesquisa mais sobre o cérebro, sobre, né, o ser humano, a gente tem dificuldade de sair já do que a gente tem costume, hábito. Então é muito difícil você mudar completamente o que você fazia antes. Então vai relutando, não desiste, que uma hora que dá tudo certo. O segredo do pó é o top coat tá muito lisinho. E mesmo eu usando aí a buffer novinha, tudo novinho, o top coat da Volia, muitas das vezes acontece de querer abrir. Eu vou passar um prep rapidinho, isso acontece, né? É normal, toda marca de produto pode, né, ter essas coisas mesmo. Então, eu limpei ali com o prep e passei, porque o segredo do pó é tá bem lisinho, né? Aí depois o próprio pincel soltou uma tintazinha preta, acho que do próprio pincel ali limpei, mas aí vai dando super certo. Essa parte também não tem precisão de demorar. Às vezes, igual aí, eu fiquei pelejando para tirar, às vezes é tipo bolinha, quanto mais você bate o top coat na unha, mais vai dar essa bolinha, porque é muito sensível, né, esses produtos de gel, a qualquer tipo de calor, claridade e tudo mais. Então, se você ficar batendo, às vezes nem é o pó em si que tá na unha. Às vezes é porque você tá batendo ali o pincel e ele vai secando micro secagens ali. Então, deixa ali, eu já aprendi isso. Primeiro, deixa agir ali, porque muitas das vezes vai desaparecer esses micro bolinhas que aparecem, mas se você ficar fazendo isso aí, ó, igual eu tô fazendo, batendo, isso aí é porque eu esqueci, ó. Mas é assim mesmo, você vai pelejando a mente pra ela lembrar do que tem que ser feito. Eu vou passar o pozinho,
né? Esse daí é muito prático. Isso aí, a questão do pozinho é só você passar o top coat esticadinho, né? Se o pó for bom, porque tem pó que não é bom, não vai durar nada, ele não dura. Eu já reparei isso, que tem pó que dura, tem pó que não dura, né? O prazo correto de cabine, esse daí, até eu passando, eu comprei ele na Shein, até passando do prazo de cabine, ele vem bom. Mas todo pozinho tem propensão de vir, é propício a vir, não sei se existia aquela palavra que eu falei, mas é propício a vir, às vezes, o cantinho, a pontinha descascando. Por isso eu gosto mais dos clarinhos, né? Mas, ó, no final vai ficar muito bonito, dá aquele ar de cor de mão limpa, né? Que tá super em alta agora. Eu gosto muito dessas coisas assim mais delicadinha, prática em mesa. Tenha coisas práticas em mesa, que não vai te demorar. Não deixa muita opção na mesa, porque a cliente, ela mesma fala, né? Nossa, Jéssica, eu tô perdida agora, não sei o que eu passo, tô confusa. Então, vai mostrando as opções aos poucos, né? Ela vai vir várias vezes, porque a gente vive de manutenção, não de aplicação. Então, você tem que fidelizar sua cliente de todas as formas, né? Em atendimento no WhatsApp, atendimento ao vivo, né? Aí, ó, passei depois o top coat, né? Pra finalizar o pó, né, pra finalizar essa unha. E aí agora que eu venho com a lixa fina, porque aí tem pouco gel, né? Então, se você trabalha com pouco gel e já deixa a unha bem prontinha, você vai trabalhando essa questão de fazer o ponto de tensão, né? Eu gosto de fazer pincelado por conta disso. Se você fizer o ponto de tensão mais perfeitinho possível, a unha mais perfeitinha possível, não vai precisar de você ficar horas ali lixando. Você vai fazer literalmente só o acabamento, né? Mas isso é com prática mesmo, com a prática certa, praticando certo, praticando a técnica certa, né? Com o tempo você vai melhorando cada vez mais isso, mas é mais pela técnica do que a prática, viu, pessoal? Com certeza. Eu tinha 7 anos de mercado, eu não conseguia otimizar tempo, tinha parado nas 3, 4, tinha vezes que eu demorava 5 horas. Mas nenhuma dessas etapas, gente, tem precisão de ficar demorando, ó. Lixou a pontinha e os cantinhos, né? Eu não lixo ali a lateral, né? Eu lixo só às vezes dá impressão pela gravação, né? Mas não, só aí eu afinei, depois eu venho com a lixa embaixo, ó, e lixo por baixo. Eu ainda não consigo lixar sem que a broquinha escapole, sabe, pro outro lado, eu acabo estragando. Então, eu lixo primeiro de um lado, depois eu troco a rotação e lixo do outro lado, porque eu ainda não consegui, principalmente na quadrada, às vezes na redonda eu consigo, mas na quadrada, aí, ó, eu tenho que trocar a rotação, senão eu estrago a unha e eu fico mais tempo. Eu já tentei várias vezes. Então, olhe também o que encaixa pra você, né? Eu sempre tento, o máximo que eu já consegui foi na redonda, conseguir fazer isso na manutenção, né? Eu faço de uma vez só, sem trocar a rotação. Mas se você consegue, já é uma otimização. Aí eu vou passar rapidinho para ver se não deu nenhum dentinho, que às vezes costuma querer dar um dentinho. Eu passo ali rapidinho a lixa, vejo como é que tá. Eu vou tirar só as pontinhas, que as clientes aqui, nenhuma gosta porque realmente machuca, né? Rasga. E aí elas adoram essa partezinha aí, que é um sparzinho, né? Que eu limpo. E a cliente adora. Eu ganho a cliente aí, tanto pelo cuidado, elas veem que tem cuidado, é uma coisa boba e elas veem com um grande diferencial e realmente dá muita diferença, porque a pessoa vai com a mão limpa para casa, não vai cheia de pó, né? Elas adoram essa parte aí, é bem rápido mesmo, não tem necessidade de demorar, elas ficam até olhando. E depois eu venho com o olhinho, né? Aí 93 minutos. Foi 1h30 que eu fiz essa unha. E mesmo assim, dá pra fazer tranquilo 1 hora. E olha que linda que ficou, que graça.